Fala, fofa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. O nome é Subak, substituto de criptomoedas pelo menos 400 bilhões de anos. Medo, preocupação, Gestor. Medo. Gestor, a galera está com medo de uma crise global, uma recessão. Oh my God, sausage. Eu não aguento mais ver barras vermelhas, Gestor. Me traga consignados agora. Então, senhores, fala, fofas. Hoje na sexta-feira, deve estar todo mundo com o cu na mão, né? O famoso cu na mão. Mas na verdade, ainda temos que pensar e avaliar como vão ser os eventos futuros próximos, tá? Queria comentar sobre a resiliência aí do Bitcoin. Bitcoin, de forma até bem interessante, não está acompanhando tanto assim o mercado da Nasdaq. Nasdaq está derretendo bastante, né? Principalmente curadas aí por ações como da Apple. Se a gente for ver aqui, ó, vamos pegar as bolhas das ações aqui, ó. Apple corrigindo 9,3%, Nvidia 7,8%, Google 3,9%, Microsoft, Google. Por que está acontecendo isso, né? Bom, num curto prazo, o tarifaço do Trump gerou, né, um medo e uma preocupação generalizada, porque na verdade nenhum mais sábio dos economistas sabe o que vai vir pela frente, sabe o que vai acontecer e que tipo de reação de médio e longo prazo o mercado vai ter em relação a essa medida adotada do aumento da cobrança de tarifas do presidente Trump, que fossem proporcionais às tarifas cobradas por outros países, né? Mas na verdade, se vocês forem ver a bolsa brasileira, ela até que está reagindo legal, assim, ela tá que nem o Bitcoin, está segurando, né? Porque esse aumento, essa preocupação ou essa possível guerra comercial que está acontecendo entre Estados Unidos e China pode fazer com que os produtores americanos comecem a trazer recursos daqui, a consumir mais produtos daqui brasileiros. Então, o Ibovespa até, inclusive, pode estar barato nessa situação, tá? A gente ainda não sabe o que vai acontecer no médio e longo prazo. No curto prazo aqui está dando uma força do cagaço, principalmente para quem investe lá fora em ações americanas, né? As Big Techs sofrendo bastante, principalmente aquelas empresas ligadas diretamente aos países do Vietnã e da China, né? Como tu pega a Nike, por exemplo, aqui, ó. Pega Nike, tá derretendo, que é uma delícia, né? Fala, fofa! Beleza? Tem uma novidade muito emocionante para compartilhar com você. Eu tô lançando, pessoal, o curso Crypto Blinders. Certamente é o curso mais completo sobre o mercado de criptomoedas no mercado financeiro. Nós contamos aí com diversos professores diferentes, não apenas eu. Eu fiz com muito esmero e cuidado para conseguir passar de forma mais simples, segura, todo o meu método de investimento que eu lapidei nos últimos 6 anos de mercado. Então, mude de vida através do conhecimento. Dá uma clicada aqui embaixo, arrasta para cima e rumo ao melhor ano das nossas vidas. Tamo junto. Nike entrou em bear market total, né? Na verdade, ela já tava caindo algumas semanas, né? Mas agora deu uma pedrada bonita, né? Saiu de $171 a ação da Nike, né? De 3 de janeiro de 2022, ou seja, não é agora só que está caindo. A gente viu o Nike cair de 174 para $85 e desde 2022 a gente ainda não viu absolutamente nada de reativo para a ação da Nike. Então não é só agora que a Nike estava derretendo, ela já está derretendo há pelo menos aí 2 anos, 3 anos na verdade. Então a gente vê alguns sinais de curto prazo que o pessoal fica preocupado, porque realmente o S&P 500 entrou em tendência de baixa, fazendo pivô de baixa, abaixo das médias 8 semanal e abaixo da média 21 semanal. Não é a primeira vez nesses últimos anos que ele fez isso. A última vez em que tivemos um bear market aí pro S&P 500, que a gente ficou praticamente um ano com o mercado de ações derretendo, foi quando o Banco Central americano teve que aumentar as taxas de juros, né? E o mercado como um todo enfraqueceu, mas empresas como Nike desde lá estão derretendo. Então, desde 2022, algumas empresas gigantes aí que compõem o S&P 500 continuaram derretendo, enquanto outras, como de tecnologia, como a Nvidia, né, subiram bastante, tá? Principalmente por causa da ascensão da inteligência artificial, que vai mudar ali, e que está mudando toda a questão de produtividade no mundo todo. Pois bem, então assim, ó, esse tipo de movimento que está acontecendo, que mais uma vez acontece, e que foge ao controle do investidor, né, a gente tem que lembrar, nós não estamos no mercado de renda fixa, a gente está no mercado volátil. Então, eventos como esses do tarifaço do Trump, eles podem ter um impacto no curtíssimo prazo, que pode ir o preço numa direção, mas que no médio e longo prazo pode levar o mercado para outra direção, até porque ele está aberto a negociações, né? Se tu pega o que ele vem falando ali logo depois do anúncio do tarifaço, ele comentou que está aberto a negociações em troca de ofertas fenomenais de países, que foi na última live que eu comentei, né? Que num primeiro momento pode ser uma notícia extremamente negativa e pode causar um reboliço no mercado de forma negativa, mas no médio prazo pode impactar positivamente caso ele consiga renegociar, né, essas tarifas através de ofertas interessantes. Então, para os próprios Estados Unidos. Então, basicamente, a gente pode ver, por curto prazo, uma queda muito forte, mas por médio prazo ainda não dá para saber. E o mercado volátil, o mercado de risco, ele odeia incerteza. Tá? Então, isso provocou a incerteza no mercado, trouxe essas quedas de curto prazo, mas me chamou a atenção que o preço do Bitcoin, ele segue exatamente ainda o mesmo padrão de acumulação de fundo em lateralidade, e ele não teve um impacto de continuação de baixa. Ele agora está fazendo um Death Cross, né? Death Cross é quando média 50 cruza com a média 200 para baixo. E
supostamente pode trazer grandes quedas, mas por enquanto isso não se refletiu no preço do Bitcoin. A média da praia segue ainda preso entre o valor de 78 e 86 mil dólares. E basicamente é isso, né? Tá ainda preso, tá? Quanto mais conseguir comprar aqui perto de 78, melhor. Quanto mais aqui em cima, durante essa lateralidade, é um pouco mais caro, tá? Então ainda não tem muita definição para o Bitcoin. Bitcoin ainda está segurando muito bem. Bitcoin não entrou oficialmente ainda numa tendência de baixa. Pode ser que entre. Por isso que semana que vem vai ser muito importante para nós, para entender qual o impacto do que está acontecendo no curto prazo para os mercados de risco e se isso vai se refletir no Bitcoin, até porque o pessoal de médio e longo prazo, né, quem compra Bitcoin e segura por 3 meses ou 6 meses ou mais, acabou aproveitando de novo essa baixa para aumentar suas posições, para comprar mais. Tá? Então, todas as vezes em que nós temos grandes quedas, geralmente os investidores aí de médio e longo prazo acabam comprando. E foi o que aconteceu agora com essa correção recente em 78, né, até 85 mil dólares. Essa região ela foi bastante comprada por investidores aí de Bitcoin. Tá? Também tem sido vista uma diminuição de envios de Bitcoin para corretoras para vender. Então, nós estamos nas mínimas. Aparentemente, Bitcoin, a força de venda está se esvaindo e espero que continue se esvaindo. Então, eu não venderia Bitcoin nessa situação, tá? Diferentemente do que aconteceu em 2022, que o Bitcoin acompanhou a elevação da taxa de juros e nós tivemos quedas, né, generalizadas nos mercados e o próprio bear market. No momento que nós estamos gravando esse vídeo, ainda oficialmente, Bitcoin não entrou em bear market e ele só vai entrar em bear market se ele vir testar a região de 69, 72, que é o topo semanal anterior. Tá? Antes disso, não tem bear market. Então, aqui, essa é a região de suporte mais relevante. Mas, na verdade, a gente já está num suporte bem forte aqui em 82. Ele está com muita dificuldade de perder 72. Né? Ele ameaça perder 72, mas tem dificuldade. E para nós, o ideal seria isso. Tá? O ideal para nós seria dólar continuar enfraquecendo, Bitcoin resiliente, Bitcoin volta a subir, dólar despenca. Isso seria o pivô que eu acredito que eu venho comentando nos últimos vídeos, né? Que eu tenho interesse em ver para a continuação da alta do Bitcoin. E, na verdade, o Bitcoin deveria continuar subindo ainda, né? Continuar em alta. Mas ele, basicamente, pelo menos do derretimento, ele não acompanhou o S&P 500, senão a gente teria uma vela vermelha gigantesca aparecendo no Bitcoin, tá? Coisa que ele fez durante a elevação da taxa de juros naquele período, tá? Então, basicamente, eu até quero explicar para vocês, em 2022, tá? Vamos pegar ali de 12 de janeiro de 2022 até 12 de outubro, tá? Até ali a semana de 12 de outubro, tá? O que estava acontecendo no mundo, né? Primeiro que tinha uma alta inflação naquela época, tinha uma inflação global e principalmente nos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos estavam enfrentando o maior nível de alta de inflação em 40 anos, tá certo? Era muito mais grave do que agora. E a inflação, ela foi influenciada por estímulo econômico que foi massivo durante a pandemia, né? Ou seja, a alta, né? Ou seja, a emissão de dólares para que o mercado tivesse uma manutenção econômica estável durante a pandemia, né? Porque o mundo não sabia. Então, o que eu posso dizer para vocês assim? Cara, 2020 e 2022, o cenário era mais grave de baixa, tá? Ele tinha mais gatilhos para impulsionar um bear market para o Bitcoin naquele período. Agora, eu não sei se a gente tem gatilho suficiente, sabe por quê? Porque ninguém sabe como o mercado vai continuar reagindo na semana que vem, na terceira semana de abril, na última semana de abril, tá? No meu entendimento, assim, ou a gente vai fazer o pivô para continuar caindo, continuar subindo, aliás, para continuar subindo, tá? Não tem como antecipar se ele vai voltar a subir ou não. Podem ser, no futuro ali, em maio, pode ser anunciados cortes de juros no meio do ano, né? Esse tarifaço pode fazer o Jerome Powell comentar hoje. Acho que ele vai fazer uma declaração hoje, acho que meio-dia e meia aqui, horário de Brasília, que pode trazer alguma luz para a gente se esses eventos recentes que impactaram o preço das ações podem fazer eles tomarem alguma decisão mais agressiva de controle inflacionário que pode ocorrer por conta do aumento dos preços de produtos importados dos Estados Unidos, né, principalmente no impacto desse setor de tecnologia. Pode acontecer, mas basicamente a gente tem que deixar agora as melancias desse caminhão se acomodarem. Tá? A gente teve é como se o caminhão tivesse passado por uma lombada, as melancias ficaram desorganizadas e agora, daqui a pouco, enquanto o caminhãozinho vai andando para frente, as coisas vão se assentando, vão ficando mais claras e evidentes. Tá? E para esse cenário, né, a melhor coisa a estocar, na minha opinião, aproveitando-se da sua baixa, é o dólar. Tá? É o dólar. Não comprar nada de risco agora, por enquanto, né? No meu caso, eu comprei de final de fevereiro até final de março, fiz as minhas 12 compras de Bitcoin e Ethereum parciais, né? E simplesmente não vou comprar nada além disso agora, por quê? Porque o mercado, se ele realmente entrar em bear market depois, né, a tendência é que eu possa realizar e tentar diminuir prejuízo ou, né, conter prejuízo e assim por diante. Mas, por enquanto, não dá para abandonar o price action de padrão de alta. Por quê? Porque ele ainda segue fazendo topos e fundos ascendentes.
apesar do movimento recente bastante agressivo de baixa, isso não significa que ele refletirá em continuação de baixa, como aconteceu em 2022, até porque nós estamos na fase de expansão do preço do Bitcoin, e mesmo que seja bastante negativo todas as informações e todo o ambiente atual, isso pode fazer com que tenha corte da taxa de juros, e se tiver corte da taxa de juros, isso pode ser muito benéfico para o preço do Bitcoin para o restante do ano. Lembrando também que, cara, se o mercado, se bear market tiver esse ano, ele vai alterar toda a fase cíclica do Bitcoin, né? Que ele ocorria, supostamente, ele deveria ocorrer em 2026. Mas, isso baseado apenas nos ciclos lá de onda do Bitcoin. Não significa que esse padrão não possa ser quebrado, que não possa acontecer algo de diferente, e por isso que para não sofrer, não pode colocar mais capital, ou capital que você precisa mexer no curto prazo. Tá? Não dá para comprar hoje Bitcoin e querer realizar ele daqui a um mês. Tá? Eu acho que não faz sentido aproveitar esse período para ficar fazendo operações de curto prazo e tentar resolver a vida no curto prazo. E lembrar que no mercado volátil, a beleza dele é isso. Ele traz esses momentos de medo, angústia, preocupação com o futuro, mas na verdade a tendência sempre tende a ser voltar a ter alta. Então mesmo o S&P 500 que derreteu muito forte nesses últimos dias, né, ele também fez quedas cabulosas, recentes. Né? A gente não precisa voltar muito no tempo para a gente ver que ele fez também quedas violentas recentemente, né, nos anos anteriores. Tá? E é normal da natureza do mercado de risco, ele fazer movimentos assim. Tá? E o S&P 500 tem geralmente o comportamento de fazer recuperação em V. Vai fazer essa recuperação em V agora? Aí é que tá, ninguém sabe. Não tem como saber. A gente pode estar diante de um início de uma grande baixa e de um longo período de baixa, como também podemos estar diante de uma oportunidade gigantesca que está se repetindo frequentemente nos últimos anos. Né? Acontece que, nesse período em que ninguém quer comprar, historicamente falando, longo prazo, sempre foi interessante comprar, porque mesmo com as quedas mais profundas e mais duradouras, a tendência é que quem compra depressão acaba colhendo melhor do que os demais. Não acho que os Estados Unidos foi pro saco, não, pelo menos assim, a gente não consegue prever, né, se essa decisão vai impactar em uma recessão nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, não tem ainda sinais de recessão. Eu acho que para ter uma recessão teria que ter uma evolução maior dos fatos, uma continuação de piora do cenário, e basicamente eu não tenho como tomar uma decisão baseada apenas nisso. Né? O que eu posso ter aqui? Eu posso ter, bom, se eu tenho um trabalho todo mês e ganho uma vez por mês o meu salário, o que eu posso fazer é, nesse ambiente de incerteza, indefinição e não saber o que vai acontecer nas próximas semanas em diante, eu estocar dólar. Eu vou lá comprando dólar, porque com dólar, ele aceita em qualquer país que eu for, eu consigo ter opção de compra. Né? Ou, no caso, compro metade dólar, metade Bitcoin, metade dólar. Né? E altcoins nem se fala. Né? Altcoins eu já venho comentando aí desde janeiro que elas estão em bear market, e as altcoins seguem em bear market. Tá? Altcoins, assim, seguem em tendência de baixa. Né? Solana segue em tendência de baixa ainda, sem mostrar ainda um sinal de fundo. Tá? Lógico que eu estou acompanhando de perto ela, estou acompanhando de perto Solana, estou acompanhando de perto Ethereum, estou acompanhando de perto praticamente aí as maiores criptos, tá? Mas elas também não estão caindo. É que assim, pessoal, em 2022, se Nasdaq e o S&P 500, ou, sei lá, Nasdaq caísse 5%, cara, as altcoins iam cair 15%. Né? Num dia. E olha ali o gráfico delas. O cripto, no geral, como um todo, ainda mantém estrutura de alta. Por incrível que pareça. Né? Ela ainda mantém um cenário de alta. Tá? Por incrível que pareça, ainda estamos em linha de tendência de alta, ainda estamos em canal de alta. Com tudo isso que está acontecendo. Tá? Então não dá para ser muito, vamos dizer assim, não dá para entrar na moda louca de desistir de tudo de uma vez, porque no curto prazo aconteceu um fato que gerou uma incerteza. Tá? Porque mesmo com as incertezas, mesmo que o Bitcoin saiu lá de 52 mil dólares e parou em 15 mil dólares em 2022 com a queda do S&P 500, 2 anos mais tarde apenas, não parece, né? Mas 2 anos mais tarde, o Bitcoin superou 100 mil dólares. Ele saiu de 15 mil dólares e superou os 100 mil dólares pela primeira vez. Então, aquilo que parece muito doído no curto prazo pode te causar falsas impressões de fim do mundo. Então, a gente tem que lidar com as coisas com mais calma. E a melhor forma de não sofrer é não colocar dinheiro que tu não está disposto a perder. Pô, tô chateado que não vou ter lucro ou que eu estou sem lucro porque eu comprei Bitcoin em 85 mil dólares e agora ele está em 82, 83, sei lá. Tô chateado porque 2025 é o ano da alta e não está sendo o ano da alta. E realmente, olhando para os gráficos atuais, né, baseado no que eu já vivi, tá, tudo muda em 3 meses. Tá? Tudo muda em 3, 4 meses. 90, 120 dias, o cenário pode ser completamente outro. Tá? Então, por exemplo, a gente pega aqui o mercado dos últimos... o mercado ele sai muito rápido, né, de uma situação para outra. Então, pô, em 13 de janeiro, 3 meses atrás aí, o mercado estava
o S&P 500 estava batendo topo histórico atrás de topo histórico. Tá? E aí, em apenas 3 meses, o mercado ele regride 15%. Mas será que ele vai regredir mais? Ou será que daqui a 3 meses ele já vai estar assim? Então, em 3 meses, o mercado ele pode mudar todo o cenário de novo. Ele pode mudar todo o cenário de novo, né? Em bear market, geralmente é 1 ano. Tá? Bear market, geralmente é 1 ano. S&P 500, está com sinal de entrada de bear market? Tá. Ele está com sinal de entrada de bear market. Tá? Ele pegou e fez pivô de baixa, abaixo da média 8, abaixo da média 21. Ele pode sim estar evoluindo para um bear market. Tá? Bear market não muito esperado. Tá? Só que mesmo que ele entre em bear market, ele vai fazer alguns movimentos de onda de alta. Né? Então, ou seja, existem altas no meio da baixa, ou seja, na reversão. Tá? E aí o importante, no momento em que ele voltar aqui para testar esses níveis aqui, antes de abrir uma segunda onda, tá? A gente vai ter que ver se o cenário vai mudar alguma coisa, se ele vai realmente fazer se ele vai querer fazer uma reversão rápida em V. Se tiver corte de juros, provavelmente ele vai querer fazer uma reversão, tá? Enfim, a gente vai ver como é que vai ser esse cenário aí, tá? Mas a princípio, não podemos tomar nenhum tipo de decisão essa semana que não seja estocar dólar ou comprar Bitcoin. Eu acho que só essas duas opções ali que eu entraria, tá? Comprar ações assim descontadas eu não compraria, porque eu ainda não sei o impacto que elas vão ter no médio prazo. Elas podem ter um impacto pior, mais significativo, cair mais, como está acontecendo com a Nike já há 3 meses, né? A Nike há 3 meses já tá, há 3 meses não, há 2 anos já está caindo violento. Então, alguns movimentos de baixa podem provocar 2 anos de queda e correção para a Nvidia, por exemplo, que foi o ativo financeiro que mais subiu nos últimos 3, 4 anos. Tá? Então, um ativo que sobe durante 4 anos, ele pode corrigir durante 2 anos. Pode acontecer. Mas para o Bitcoin em si, o que eu preciso ver é a continuação da alta. Ou seja, ele não pode perder 72 mil dólares. Simples assim, não pode perder 72 mil dólares e se manter abaixo. Se ele perder 72 mil dólares e se manter abaixo, ele pode ir para 50, ele pode ir para 40 mil, ele pode ir para 30 mil. Só Deus sabe até onde ele pode ir. Mas por enquanto, eu não posso sair vendendo, achando que o mercado reverteu, porque eu posso estar caindo numa armadilha institucional. Posso estar caindo no erro de vender algo que ainda não está em tendência de baixa. Tá? Eu teria que o mercado andar muito tempo para que eu conseguisse enxergar que ele entrasse em bear market. Tá? Ele teria que fazer algum movimento de perda dessa região aqui, suporte, resistência, aí sim, né? Aqui eu venderia. Tá? Aqui daí eu venderia, por exemplo. Mas por enquanto, não há absolutamente nada. Tá? Por enquanto, não vejo ainda bear market para o Bitcoin. Tá? Para o S&P 500, sim. Pode ser que o S&P 500 esteja entrando em bear market. Nasdaq também, pode ser que esteja entrando em bear market delas, né? E aí acontece a questão da indefinição. Né? O que o mercado vai dizer para a gente, tá? Em relação ao futuro dos preços, ao futuro dessa decisão do tarifaço do Trump. Tá? Saiu agora, então, os relatórios de emprego, tá? O payroll saiu acima do esperado, bem acima, né? O dobro, mostrando a economia resiliente, taxa de desemprego subiu muito pouco, projeção, a anterior foi 4,1, aumentou para 4,2. Cara, a economia dos Estados Unidos está bem resiliente, tá? Não vejo... É que também, no curto prazo, esse impacto do tarifaço não vai impactar, tipo assim, o tarifaço foi anteontem, né? Foi anunciado. Anunciado não, eles já estão falando de tarifaço desde fevereiro, né? Anunciando tarifaço desde fevereiro. Mas os dados de relatório de emprego, o payroll e tal, eles vão ser modificados no próximo mês. Esse impacto, ele vai ser, acho que, maior no próximo mês, né? A gente vai conseguir ver de um mês para o outro, acho que um impacto um pouco maior. E basicamente é isso, né? Mas a gente vê aí que a economia dos Estados Unidos está bem resiliente. A inflação não se moveu muito, não subiu, subiu um pouco, né? Subiu 0,1 percentual ali. E não tem absolutamente nada ainda que mostre uma sinalização de recessão, pelo menos nos dados macroeconômicos, assim. A gente não viu ainda absolutamente nada. O que eu vi ontem foi, basicamente, os PMI, né, de setor de serviço, que se manteve a mesma coisa do que no período passado, de não manufatura que caiu bastante, né, abaixo de 50 pontos aí. Se esses PMI do setor de serviço, o de não manufatura, o industrial vier abaixo de 50, aí realmente o mercado pode estar sinalizando uma contração, como se fosse uma recessão, tá? Mas, por enquanto, não está ainda, mesmo com o mercado, algumas ações indo em baixa desde fevereiro, ainda a gente não está enxergando assim algo grave acontecendo. Tá? O que mais está gerando essa queda é a incerteza, o medo e a expectativa futura de que empresas como a Apple e empresas de Big Techs vão ser afetadas diretamente, porque a indústria chinesa, a de Taiwan também, podem ser afetadas, né, de alguma forma em relação à importação de produtos para os americanos e para as empresas americanas, né, porque a Apple depende de Taiwan, dos chips, né, produzidos em Taiwan, para conseguir lançar um novo iPhone, para conseguir projetar os produtos atuais dela, né? Enfim, vamos ver aí como no médio prazo o mercado vai reagir ao tarifaço. Por enquanto, curto prazo negativo,
mas não dá para ter certeza se ele vai se manter assim por muito tempo. Tá? Para mim, o mais importante, esgotamento de pressão vendedora. Para mim, o mais importante, Bitcoin manutenção acima de 78 mil dólares. E, consequentemente, acima de 72, né? E basicamente é isso.